Oh, Regiões Celestiais, parte 13. Sacrificando a promessa. Na continuação desses vídeos, né? Desses estudos que nós temos chegado até aqui, né? É, é, hoje, hoje vamos encerrar, né? Com esse vídeo as regiões celestiais, né? E, e assim no vídeo passado, nós vimos como Abraão voltou a peregrinar na terra de Canaã, aquele que é o chamado, que foi o chamado dele desde o princípio, né? Um Lech Lecha, o sai da tua terra, quando ele saiu lá de, de Harã, né? De Harã, e o Senhor disse: Lech Lecha, saia por você para a terra que eu vou te mostrar. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E ele obedeceu. E vimos como ele foi levantando altares em vários lugares, e depois de um tempo de ter passeado pela terra, de ter peregrinado pela terra, ele se assentou nos carvalhais de Manre, e ali ele ficou até a destruição de Sodoma, quando ele viu, né, de longe a destruição, aquele fumo que levantou, toda aquela fumaça, toda aquela destruição que ele pôde ver de longe. E depois disso ele volta a peregrinar, né? Falamos de como ele pode ter se sentido realmente apreensivo se Ló realmente foi salvo ou não, né? Enfim, ele simplesmente sai daquele lugar onde ele estava estabelecido e volta a peregrinar entre Shur e, e, e a terra ali dos filisteus, e ele fica acampado em Gerar, né? Uma palavra que fala de peregrinação mesmo, né? O Ger vem da palavra Ger, que é o peregrino, que é aquele que anda, e essa cidade que é tipo, era um acampamento, né? Considerado tipo um lugar assim de muitas de, de passagem, né? Então, onde muitos peregrinavam por ali, e ele parou e ficou um tempo naquela região, bem na fronteira com o Egito, né? Então, uma segunda vez houve uma fome na terra e Abraão volta a peregrinar, e ele vai até a fronteira do Egito, mas dessa vez ele não vai até o Egito. Da primeira vez ele perde Sara, né? E o faraó se casa com Sara, né? Toma Sara como mulher. E Abraão passa um perrengue tremendo ali naquele lugar. E dessa vez ele vai até ali a terra de Avimeleque, né? E ali ele perde Sara pela segunda vez, né? Então Avimeleque também encontra em Sara uma mulher muito bonita, né? Veja, Sara devia ser muito, muito, muito bonita mesmo, né? Porque ela já tinha 89 anos aqui, né? E aí Avimeleque a toma como mulher, mas aí nós vemos também mais um engodo, né? Mais uma força satânica lutando contra o plano de Deus, porque Sara agora o pai já tinha liberado uma palavra sobre ela de que dela o casal teria um filho, né? Abraão teria um filho de Sara. E Sara, que era estéril agora, ela passou por um processo. O Senhor liberou uma palavra sobre a vida dela. E agora há aquele perigo, né? Porque agora ela está pronta para conceber o filho da promessa. E Avimeleque a toma. Então há um esquema satânico, né? Para 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 fazer com que não nasça um filho de Sara, mas de Avimeleque. Então, Satanás sempre, Satã sempre está tentando, né, abortar ou entrar com algo no meio, né, para estragar o plano, para melar a coisa, né, para gelar a polenta, né? Então, aqui Abraão perde Sara a segunda vez. É um momento em que Abraão novamente está, ele cai numa fraqueza
percebemos que o nosso patriarca, o nosso pai Abraão, o nosso pai da fé, ele, ele tem um problema com a mentira, né? E aqui ele cai novamente, né? Porque ele tem medo de ser morto e ele mente novamente, né? A respeito dessa de que Sara é sua irmã, né? Ele conta uma meia verdade, mas essa verdade já tinha dado problema uma vez e agora dá de novo, né? E aí, mas o Senhor, né, como aquele que cuida dele, que protege Abraão, mesmo no seu erro, né, faz Avimeleque ter sonhos, né, e todos na casa se tornam estéreis, né, ninguém mais consegue ter filhos, nem as escravas, nem nenhuma das mulheres da casa de Avimeleque, né? Então algo acontece, né, bem nesse tempo e é logo não são alguns meses, né, depois que o Senhor falou que Sara teria um filho de Abraão, né? Porque entre o que o Senhor falou e Sara ter o filho Isaac, se passaria um ano, né? O Senhor disse: em um ano eu voltarei e para Sara filho, né? Para Sara filho. Então isso aqui aconteceu antes deles terem um contato. E se levaria um ano, isso tem que ser no máximo durante 3 meses. Então nesses 3 meses acontece tudo isso. Abraão sai peregrinar, ele perde Sara, Sara se torna a mulher de Avimeleque, mas é assim só no, digamos assim, no papel, né? Digamos assim, ela se torna a mulher dele só na história, né? Porque aqui Avimeleque não toma Sara como mulher mesmo. Ele não chega a ter relacionamento sexual com ela, como foi com Faraó. Tanto que o Senhor diz: eu te poupei, Avimeleque, né? Por isso que te impedi que você fizesse isso, né? Porque sei que você fez isso como alguém inocente que não sabia, que acreditou na palavra do, entre aspas, do irmão de Sara, né? Que ele disse que era irmão, então eu sei que você está inocente nesse caso. E aí, depois de tudo isso, finalmente o Senhor acontece, né? Passa essa história, quer dizer, passa a prova, Abraão passa, eles passam mais uma prova, o Senhor guarda, o Senhor faz, né? Um monte de coisa. Também, muitas vezes, isso me fala de que muitas vezes nós temos provas na nossa vida que nós mesmos nos causamos, né? De problemas que nós vamos atrás, que nós arranjamos sarna para se coçar, né? Então, todas as vezes que Abraão não pediu conselho, todas as vezes que Abraão não andou na palavra do Senhor, todas as vezes que não foi o Senhor que moveu Abraão, alguma coisa de ruim aconteceu, né? E ainda que o Senhor o guardou e protegeu e restaurou, né? Mas ele passou por coisas que talvez não precisasse passar, né? Como teve momentos em que ele simplesmente obedeceu e as coisas deram certo, ou simplesmente mesmo que tinha fome ou guerra, mas o Senhor o livrava e dava forças, né? O próprio Isaac, né? Isaac, quando há fome na terra no tempo dele, ele também vai para esse lugar próximo, ali nessa mesma terra, junto de Avimeleque, que não é um nome, é um título, né? Assim como Faraó, né? Avimeleque significa o meu pai é rei, né? Então é um título, tiveram muitos Avimeleques na história, né? E aí Isaac vai para lá e quando ele pensa em ir para o Egito, o Senhor disse: não desças para o Egito, né? E naquele ano de fome, Isaac teve uma colheita 100 vezes em que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou, né? Pensa em tempo de seca e fome, né? Então o Senhor deu para ele. Assim também, né? Um princípio do reino. E Yeshua depois repete isso, né? O princípio do reino, de que a semente que o Senhor faz multiplicar a 100, 60 e 30 por um, né? Então, não se engane quando alguém te abençoar, né? Você fez alguma coisa para alguém, né? E a pessoa te abençoar e disser: nossa, que o Senhor te dê em dobro, em triplo, em triplo, né? Em dobro, em triplo. Não, 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 não. Cara, são pessoas que não conhecem as escrituras, né?
né? Nós mesmos, nós temos que caminhar em cima dos princípios do reino. E a matemática do reino é a multiplicação, é a 100, 60 e 30 por um. Nada de dobro, triplo, que o Senhor te dê 15 vezes mais. Ah, não, 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 não. O Senhor tem a sua própria maneira de operar. Ele criou isso dessa forma. E assim nós devemos acreditar, receber e também abençoar. Em nome de Yeshua. A difícil decisão de mandar embora o filho da carne, né? Porque somente um pode herdar. Então nós vimos como foi difícil para Abraão, que estava totalmente apegado àquele filho, né? Durante muito tempo, durante é, é, anos e anos e anos, né? E ali depois, ali, provavelmente agora ele já é um rapariga, né? Um rapaz, seus 18 anos, 20 anos, né? Porque Isaac já está desmamado. Então, e quando Isaac nasce, Ismael já tinha 13 anos, né? Então aí nós vamos chegar aos 17, 18 anos de Ismael, pelo menos, né? Em que ele é mandado embora com a sua mulher, com a sua mãe, né? A sua mãe e Agar e Ismael, né? E falamos, né? Então sobre o poço, né? É, e as águas. E o texto que me veio enquanto preparava esse estudo, né? Que é um texto para nós encerrarmos, né? Assim, esse estudo das regiões celestiais, que isso fique guardado em nós, né? Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. O que? A multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, que seja manifestada a multiforme graça e sabedoria de Deus. Quando? Agora. Né? Por meio de quem? Da igreja. Então não tem essa assim, tipo, ah, não, mas se veja, porque a economia, porque a sociedade, porque a multiforme graça e sabedoria de Deus vão ser manifestadas por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então temos estudado aí esse, né, são ao todo aí, né, mais de uns 15 vídeos para que nós pudéssemos entender através dos princípios contidos no livro de Gênesis e principalmente através da vida de Abraão, né, princípios que regem porque eles foram estabelecidos desde Gênesis. Os mesmos princípios nos quais todos os homens de Deus na história andaram. Né? Tudo que foi estabelecido em cima desses mesmos princípios. Eles foram sendo aumentados, é, é, foram sendo multiplicados, mas todos saindo do mesmo princípio ensinado pelo nosso Pai aos homens de Deus no livro de Gênesis, né? O livro dos princípios. E, e esses mesmos princípios que se o Pai nos permitir, continuaremos falando sobre eles, né? E esmiuçando esses princípios no livro de Gênesis, mas o nosso intuito era falar sobre as regiões celestiais, de como há essa movimentação, como há esse contato entre céu e terra, né? Porque desde o princípio nosso Pai criou os céus e terra, né? E isso também está em nós, né? Yeshua veio para reunir nele todas as coisas do céu e as da terra, né? Então, esse princípio também estava na vida dele, está na vida dele, porque hoje, apesar de ele estar assentado nas regiões celestiais, né? E ele também nos chama para estar assentado nas regiões celestiais, mas ele se fez homem, e como homem ele venceu aqui na terra para reunir todas essas coisas. Então, ele era um homem
celestial andando na terra, e depois que ele foi elevado às alturas, ele é um homem, ele é um ser celestial, ele é o filho de Deus, mas que é homem, porque o verbo se fez carne. E ele sobe como homem. Então, essas duas coisas se tornaram tudo nele, né? Os céus e terra foram reunidos nele. Assim como nós somos seres humanos, né? Que somos e é nos dito que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Quer dizer, um lugar ao qual nós devemos operar a partir dele, deste lugar chamado regiões celestiais, né? É olharmos de um lugar mais alto, olharmos com os olhos de que o nosso Machia está vendo, do mesmo lugar, porque estamos assentados com ele. Isso quer dizer que estamos junto com ele, né? Olhando, e podemos ver o que acontece em todos esses lugares, nos céus e na terra, a partir dessa perspectiva. Ele tem isso para nós. Ele quer que nós operemos dessa forma. Senão, teremos sempre aquela visão limitada, né? Ao invés de sermos aquela história, ao invés de ser águia, vamos ser galinha, né? Que tem asas, mas continua ali, né? Não voa, fica ali dando uns pulinhos, de vez em quando dá umas batidas de asa ali, cara, e para dar uma voadinha de 1 metro, né? Para fugir de algum bicho, alguma coisa. Mas a águia não, né? Quer dizer, está naquele lugar, olhando daquela perspectiva, com aquele olhar que é o único ser que olha, pode olhar diretamente para o sol sem se queimar, sem queimar a sua retina, sem se queimar, né? Então, assim nós devemos operar, né? Então, que Efésios 3:10 seja né, um entendimento que se alargue nas nossas vidas continuamente. Continuamos, Gênesis 21:22. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso é um testemunho maravilhoso, né? Falamos já sobre isso na aula passada. Que seja isso o testemunho da vida de Deus em nós sempre, para todos aqueles, para todos os incrédulos, ou para aqueles que precisam ver, né? Que possam dizer isso, né? Deus é contigo em tudo o que fazes, porque assim são os filhos de Abraão, né? São aqueles que andam nas mesmas pisadas que Abraão pisou, né? Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Então agora nós vemos esse Abimeleque que está reconhecendo que Deus é com Abraão em todas as coisas, e ele quer fazer uma aliança. Ele diz assim, ó, que você não vá, jura-me por Deus. Quer dizer, agora ele, olha o testemunho, né? Agora ele já está cada vez mais crente, esse Abimeleque, né? Ele, através da vida de Abraão, ele vê o quanto Deus cuidou de Abraão, dando sonhos para o próprio Abimeleque, né? Quer dizer, o cara não conseguia dormir à noite, porque tinha alguém, cara, que nem, entre aspas, nenhum rei não é, né? Ainda que sabemos que Abraão está estabelecido como um rei sacerdote, ainda que ele não tenha o título, né? Mas ele está operando dentro desse ministério de Melquisedeque, desta ordem, né? Abimeleque, cara, olha e vê, tem um cara agora maior do que eu. Ele tem alguém, cara, que Deus protege nessa terra. Tem alguém que eu tentei, cara, porque eu peguei a mulher do cara sem saber. Eu quase morri, eu e minha casa inteira, né? Então, cara, eu quero me aliançar com esse cara. E ele chega com Abraão e diz: olha, jura-me por Deus que não será falso comigo. Quer dizer, que essa falsidade também dá a entender um pouquinho, assim, é um pito que o Abimeleque está dando no Abraão, né? Ele já tinha levado um pito lá atrás, que fiz eu para você, né?
Isso foi a coisinha feia que o Abraham fez, né? Tipo, levou um pito do Abimeleque. Cara, o que que eu fiz para você fazer isso com a minha casa? O que que eu fiz isso para você avacalhar com o meu reino, né? Então aqui ele tá dizendo, olha, vê, você não vai fazer isso de novo comigo, né, mano? Porque, porra, não quero mais acordar de madrugada, cara, suando, cara, com medo de Deus, né? Porque, cara, que o Satanás venha para cima, que outros venham para cima, beleza, isso é o normal. Agora, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, aqui ele diz assim, quer dizer, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, quer dizer, nem com o meu neto. Aqui a palavra neto não existe no hebraico, né? No hebraico não existe a palavra neto. É, é, então, a palavra aqui é o filho do é com a minha geração e com a minha descendência, né? Algumas traduções falam com nem com meu neto, mas não existe a palavra neto no hebraico. Tem várias palavras, é muito interessante, não existe avô e avó. Hoje no hebraico moderno tem, mas na Bíblia não tem avô e avó, né? Todos eles eram pais, né? Então por isso muitas vezes você vai ver assim que o fulano era pai de fulano. E daí você diz lá assim, fala assim, mas ele não era pai, ele era bisavô, né? Mas é que é considerado como pai. Assim como muitas vezes que nem Jacó fala, porque esse será meu filho, sendo que aquele é neto, né? Porque o meu filho, né? Porque ele com seus filhos assentados à mesa, né? E ali estavam netos e tudo, porque não tem a palavra neto. Todos aqueles que saem dele são considerados como filhos, né? A palavra é usada é filho, né? As únicas palavras que tem é tio e tia, né? Isso tem, né? E aí ele continua, né? Mas vai fazer segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Então ele começa a pedir por aquilo que ele fez, né? Que ele fez por Abraão. Ele traz à memória aquilo. E Abraão diz: eu jurarei, né? Abraão sempre muito manso, sempre muito tipo, beleza, mano, tá tranquilo. Se o pai trouxe isso para mim, é assim que eu vou aceitar isso de boa, eu não vou ficar lutando contra essas coisas, né? Deus é comigo, né? Você já falou, Deus é comigo em tudo que eu faço, não tenho por que, né, arranjar encrenca. Ele já tinha se dado muito bem lá em Manre e agora também ele faz a política da boa vizinhança, né? Gênesis 21, 25. Abraão, porém, repreendeu a Avimeleque por causa de um poço de água que os servos de Avimeleque haviam tomado à força. Então, aqui eu coloquei um poço de água porque esse poço é um poço extremamente importante, né? E ele tinha cavado esse poço, né? E aí, Abraham tenta dar uma, assim, não quer ficar levando só ele levando pito, né? Do Abimeleque. Então ele quer também dar uma, ele fala assim, ó, mas, cara, também, cara, vocês tentaram pegar meu poço, tal, né? E aí, mas o Abimeleque responde já na lata para ele, fala assim, ó, não sei quem fez isso, nem você me fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Quer dizer, por que você não me falou isso antes? Né? Meus servos fizeram, mas eu não sei de tudo. Né? E no versículo 27, tomou, pois, Abraham ovelhas e bois e os deu a Avimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Então aqui eu acho interessante que para fazer esse pacto, Abraham, ele deu ovelhas a Abimeleque, porque Abimeleque não trouxe nada. Então ele deu ovelhas para que Abimeleque fizesse a parte dele no trato, né? Para que eles pudessem cortar o sacrifício. Então aqui eu acho muito interessante, muito forte, cara, que tem um princípio aqui, sabe aquela história de tipo assim, irmãos, hoje todo mundo vai ofertar a Deus, né? Então, e a pessoa que está do teu lado, se ela não tem uma oferta, você vai dar a oferta para ela trazer para Deus, né? Quer dizer, então você dá para ela dar para Deus, né? Foi mais ou menos isso que que Abraão fez com Abimeleque. Ele chegou a tal ponto dele dizer assim, cara, primeiro que ele era riquíssimo, segundo que ele mesmo que ele não fosse, ele era uma pessoa generosa,
né? Ele sempre foi muito, ele sempre está no caráter e no jeitão dele ser esse generoso. Ele diz assim, cara, vamos fazer esse pacto, vamos cortar essa aliança, né? Vamos cortar esses animais em aliança. E como você não trouxe nada, eu estou te dando aqui para você oferecer, porque nós vamos fazer uma aliança, né? Então ele aprendeu com o Senhor, né? Ele aprende sempre com o Senhor. Ele faz como o Senhor faria, né? Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho e perguntou a Abimeleque e a Abraão: que significa essas 7 cordeiras que puseste à parte? E respondeu Abraão: essas 7 cordeiras receberá da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Beersheba, porque ali os dois juraram. Né? Então, cara, muito, muito, muito. Cara, toda vez que falo em Beersheba, cara, tem um negócio com Beersheba, né? Esse lugar, eu fui para essa cidade, né? Não a experimentei como gostaria de ter ido em todos esses lugares, porque a nossa viagem foi, apesar de ter sido maravilhosa, eu não pude, a gente não conseguia ficar tanto tempo num lugar, né? Mas sempre foi um lugar que me chamou a atenção, né? O lugar mais ao sul de todo Israel, né? Então Israel ao sul é Beersheba, ao norte, extremo norte é Dan, né? Por isso que sempre vai se falar, assim como a gente fala aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, lá é de Dan a Beersheba, né? Do extremo norte ao extremo sul. Então, é, é, e aí ele separa 7, né? 7 cordeiras que puseste à parte. Quer dizer, 7 que são também capazes de animais bons, animais feras. Ele está aproveitando esse momento de, 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 de aliança para também requerer esse poço diante de Deus, cara, fazendo esse juramento que Avimeleque também. Então Avimeleque está pedindo uma parte, mas a parte que Abraão está pedindo é que esse poço, por quê? Porque ele cavou esse poço. Quer dizer, é um poço que isso não pode ser retirado. Já falamos muitas vezes, eu gosto de frisar isso, assim como Paulo nos fala em Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, me lembro se é 3 ou 4, que ele diz assim, irmãos, né? Filipenses, né? Que ele diz assim, irmãos, não vos, não, a mim não importa que eu repita sempre as mesmas coisas, e para vós outros é a segurança, né? E que essa ideia de que eu sempre falo do poço, porque o poço é um lugar para nós bebermos continuamente, um lugar que você tem cavado no Senhor, um lugar que poços que você cava, poços que você já cavou e que você precisa desentulhar na sua vida, né? Porque sempre tinha alguma coisa, sempre vinha alguém que, quando queria expulsar Abraão, Isaac, alguém da terra, os filisteus vinham, cara, e jogavam um animal morto lá dentro do poço. Quer dizer, acabou com o poço, né? Ou até descer, limpar, quanto tempo vai levar até tirar a podridão da água. Um pouquinho de sujeira na água contaminava tudo, né? Ou jogavam entulho, né? Ou chegava ao ponto de fechar completamente, né? Então, um poço era algo muito difícil de ser cavado, né? Então, o cavar o poço é cavar em cima de uma verdade espiritual, em cima de um relacionamento da onde você vai ter a água que vai brotar para sua vida, né? E Yeshua disse: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Dizer, você também é um poço, né? Você também é um lugar em Deus que, à medida que você vai cavando, você vai dando água para muitos, né? Lembra de Raquel, quando o servo de Abraão, Eliezer, né? Raquel não, Rivca, Rebeca, né? Quando ele vai buscar uma esposa para Isaac e ela desce lá no poço e tira água para todos os camelos de Eliezer, que Eliezer levou, né, como dote, carregando as coisas, carregando a comitiva, né? Então, ela, uma mulher generosa, desce, cara, não era fácil, né? Um trabalho de uma mulher
assim como é o trabalho da igreja de cavar um poço em um lugar, é, em uma cidade, para dar água para os sedentos, né? E ali Abraão, mais do que ninguém, né? Mais do que todo o povo do deserto sabe o valor que um poço tem, né? Poço, água é vida, né? E mais do que nunca no deserto é assim. E ele toma esse poço e chama de Beersheba, né? Beer significa poço, mas Sheva, sete. Sheva, sete, né? É o número sete, né? Sete foram as cordeiras. Sheva é o número daquilo que é completo, daquilo que é perfeito. Mais acima, mais do que perfeito é o que é completo, né? E também significa juramento, né? Então, o sete é o juramento, porque é quando eles juram, está completado, né? Está pronto, está está completo aquela aliança, né? Os dois juraram e está completo, né? Então é o poço do juramento, o poço da plenitude. Uau, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto, né? Gosto tanto dessa palavra, do sete, do poço, da shalom, né? Que é sete também, né? Que é o número sete, 367, que somados dá o número sete, né? Então, e aqui, né? Então, Sheva, né? Da palavra savá, né? Quer dizer saciar, ou seja, preencher até a satisfação, né? Ter o suficiente, preencher, ter o bastante, né? Até se cansar disso, né? Quer dizer, eu gosto dessas coisas assim, dessas coisas grandes da palavra, porque de como os significados, quanto mais a gente vai buscando na raiz, é algo grande que surge, porque o nosso Deus, ele quer demonstrar em todo o tempo de que ele é abundante, né? De que a coisa é grande, de que é para conhecermos a plenitude do conhecimento de Deus, né? A estatura do varão perfeito, até a plenitude de Cristo, até a perfeição, né? Eu gosto disso, né? Somos mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou. Quer dizer, sempre tem algo assim que está nos puxando para um lugar onde ele está dizendo, olhe, nunca, não pode pensar pequeno, porque tudo que aconteceu foi muito grande e desde o princípio tudo foi feito para ser maravilhoso, né? E Davi tinha também essas revelações, né? Os céus anunciam a sua glória e o firmamento as obras das suas mãos, né? Quer dizer, o céu é um pequeno vislumbre do que é a glória de Deus. Ele está dizendo, os céus anunciam, estão só anunciando, né? Não é nem a glória ainda em si, eles estão anunciando a glória. Quer dizer, e o firmamento as obras das suas mãos. Quer dizer, todo dia é novo. Então, o Senhor é maravilhoso, né? E aqui, né? Então, a fé, aqui é a fé de Deus, né? Faltou o de aqui, né? Então, emunar a fé de Deus, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de Deus, né? É, então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beersheba. Então aqui estou voltando um pouquinho no texto para fazer uma associação com esse nome, Beersheba, né? Nós estamos voltando, porque nós já estamos aqui no capítulo 22. Esse texto que acabei de ler está no capítulo 21, versículo 14, né? Aonde Agar, quando saiu com o menino, ela foi andando, ela se perdeu no deserto de Beersheba, do poço 7. Mas olha, como que pode ser o poço 7, o poço do juramento? Se o poço do juramento nós acabamos de ver que ele foi fundado só no capítulo 22, na aliança, né,
de Deus, de Abraão com Abimeleque, que chamou aquele poço de Beersheba por causa do juramento, né? Então, aqui eu quero atentar para nós para um princípio, né? Da fé de Deus, a emuná de Deus, a fidelidade e a confiança, a maneira de estabelecer coisas do nosso Pai, né? Porque o nosso Pai, ele não consegue ser infiel. Ele não pode ser, ele não tem como. Isso é impossível, né? É impossível que ele seja infiel, é impossível que ele não seja confiante naquilo, no planejamento do que ele fez. Ele é completamente confiante de que vai chegar até o fim, de que tudo vai se realizar o que ele planejou, como está se realizando. Ele não tem dificuldade nenhuma nisso. As coisas que ele estabeleceu, né? E emuná, isso é um estabelecimento, é algo que está é um princípio que está tão estabelecido, é uma coluna que está estabelecido que agora que em cima dela vai ser construído algo. Ela é inamovível, imexível, né? Então, aqui, olha que interessante. Quer dizer, lá no versículo 21, Moisés já escreve e já chama o poço de Beersheba, né? Ele chama o poço de Beersheba, que ele vai relatar como ele é batizado só no próximo capítulo. Por que que o nosso pai fez isso? Por que que a Torá nos mostra que que o nosso pai ele já chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, ele está, o nosso Pai, ele já chama. Esse é o poder profético de Deus, né? De estabelecer coisas antes que elas existam. Elas já estão estabelecidas, né? Desde antes da fundação do mundo. Né? Elas já estão estabelecidas. O mundo vai caminhando dentro de algo que primeiro aconteceu na mente de Deus. E era totalmente real, mais real do que é o espiritual do que o físico, né? Então, você vai ver isso muitas vezes na escritura, né? De coisas que tem um nome que uma vez que mesmo que lá na frente vai ser dado o nome já ele já o escritor ele já chama daquele jeito, né? Já chama a coisa daquele jeito antes mesmo de que na história cronologicamente vá acontecer. Então, isso para mim é um princípio espiritual, porque é o nosso pai que estava ditando a Torá para Moisés, né? E ele diz: esse é o poço Beersheba, né? Ele não tem um nome antes, né? Não tem nada assim como, por exemplo, Betel, né? A cidade de Betel, né? Por isso que muitas vezes você vai ver assim Betel, que antes era luz, né? Era chamada de luz, né? Então, assim, sempre o Senhor já chama as coisas como elas são. Assim, quem você é no Espírito já é aos olhos de Deus. Esta é a emuná do nosso Pai. Já está estabelecido quem você é. Você só precisa se conformar a esta verdade de quem você é no Espírito, né? Porque os olhos dele são sempre, entre aspas, olhos de fé, né? Ele é o Deus da fé, ele é o autor e consumador da fé. Ele diz: o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, porque ele já fez isso antes. Então, os seres humanos só foram andando em cima desta verdade que já estava estabelecida desde antes da fundação do mundo. Ah, Ale, então quer dizer que o Senhor já sabia que o homem ia pecar? É óbvio que já sabia, né? Porque se o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto para a remissão de pecados, né? Para o perdão, né? Que perdão se o mundo não tinha sido feito ainda, né? Quer dizer, porque ele já estava estabelecendo uma verdade antes mesmo dela ser necessária, né? Porque ele é o Deus de ontem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é de antes da eternidade, de depois da eternidade.
é uma coisa muito louca, né? Ele é o grande, né? O Deus, Deus eterno, né? Que está acima da eternidade, do tempo, de todas as coisas. Todos esses conceitos existem nele. Existem nele. Foram criados a partir dele, do que ele pensou. Mas ele é antes ainda de todos os conceitos, né? Nele o Logos passa a existir, né? A palavra passa a existir, a palavra que vai criando todas as coisas e vai sustentando o universo. Gênesis 21, 32, prosseguimos. Assim fizeram um pacto em Beersheba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Avraham plantou uma tamargueira em Beersheba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, o El Olam. Olha que fera, né? Estamos falando sobre isso e o texto vai chamar ele de Yahweh El Olam, né? O Yahvé, né? Deus eterno, Elohim eterno, né? E então isso é muito significativo que Avraham plantou uma tamargueira, né, em Beersheba, né, quer dizer, ali ao lado do poço, o melhor lugar para se plantar. Então ele está, ele está cultivando agora a terra, né? Ele está plantando, ele está mexendo com a terra. Agora ele tem um poço que é um poço, digamos assim, no mundo espiritual está estabelecido que é dele, né? O que foi ele que fez, foi ele que cavou esse poço, agora não tem mais dificuldades. Ele compra espiritualmente com aquelas 7 cordeiras esse poço e estabelece uma verdade espiritual que o seu filho vai morar em Beersheba e Jac, o filho do seu filho, Yaakov, vai morar em Beersheba. É algo muito significativo que são estabelecimentos espirituais, né? Não é diferente hoje, né? Não é diferente hoje. Coisas que são estabelecidas nas nossas vidas, que nós estabelecemos, poços que nós cavamos em nome de Yeshua HaMashiach, pela emuná dele nas nossas vidas, são coisas estabelecidas de que muitas pessoas vão beber e os nossos filhos vão desfrutar e vão carregar essas verdades espirituais. Com certeza absoluta. Nosso Pai é um Deus geracional, é o Deus de uma família de muitos filhos à semelhança do seu filho, né? Então, Abraão, então, ele planta uma tamargueira em Beersheba e invoca ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Diz aquilo que Paulo diz assim: se possível, tende paz, tende shalom com todos os homens, né? Abraão era especialista nisso, né? Especialista. Ele não arranjava encrenca, ele queria ficar de boa, ele prefere sofrer a injustiça, né? Sabendo que Deus é com ele, que Senhor, ninguém vai vencer, tudo que for tirado em Deus é mais multiplicado, muitos, a 100, 60 e 30 por um, né? O Senhor é um restituidor poderoso, né, de Shalom na vida de todos os que andam com ele, né? E assim, então, o poço, né? Eu não tenho plena certeza, esta é a cidade de Beersheba, se este é o poço, né? Mas aqui um poço, se veja que do lado aí tem uma parte branca onde é tirada a água para as ovelhas, né? Para os animais beberem, né? E ali, a tamargueira, me veio esse texto de Jeremias 48:6, quando diz assim: Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Por quê? Porque a tamargueira é uma árvore que ela, ela prospera, ela se torna frondosa mesmo em meio ao deserto. Ela sabe procurar a água e dar muitos frutos que ajudam muitos viajantes no, no deserto, onde tem uma tamargueira,
né? Então, ele é isso que simboliza. Agora, Avraham, ele, ele passa a simbolizar essa tamargueira. Quer dizer que mesmo indo para o deserto, né, mesmo ele ficando perambulando, peregrinando no deserto, né, ele está florescendo como essa árvore, cada vez mais e mais e mais. Gênesis 22:1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Avraham, dizendo: Avraham, e este respondeu: Eis-me aqui, Hineni, né? Aqui estou. Eis, aqui, eu, Senhor, eu, né? Então, depois de tudo isso que Avraham já passou, nós estamos, alguns estudiosos falam que este é que é a 10ª prova com que Avraham vai ser provado, né? A 10ª e a maior prova, né? É muito interessante que sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Avraham, dizendo: Avraham, aí já muitos anos se passaram, né? E esse respondeu: Eis-me aqui, né? Avraham sempre pronto, sempre pronto. Sempre que o Senhor falou com ele, ele obedeceu. Às vezes que ele fez coisas que ele não buscou o Senhor, que não ouviu, ele fez coisas por ele, né? Mas todas e deram errado, muitas delas, né? Mas todas as vezes que ele ouviu o Senhor, ele obedeceu, né? E diz assim: Vaiomer karna et bneha, e disse, aqui, por favor, né? Por favor, toma, por favor, ao teu filho, né? Caná, né? Toma, por favor, ao teu filho, ao et irriderra, né? Ao teu único, asher ahavta, o que você ama, aquilo que você ama, né? Aquilo que você ama, aquele que você ama. Et Itchak velech lecha, né? Olha aqui em azul aqui, lech lecha de novo, né? Uau! Depois de tantos anos, né? E lech lecha, né? Toma o teu filho, teu único filho, a Isaac, aquele que você ama, e saia por você, saia para você, né? El Eretz ha-Moriá, a terra de Moriá, né? Então aqui, Eretz, sempre que fala Eretz, já falamos sobre isso, né? Não é Adamá, é Eretz, não é a terra barro, está falando de uma região geográfica, né? Então vai a terra de Moriá, vá Halehu Sham, e oferece ali em holocausto a, sobre um dos montes, Asher Omar Eleira, que eu vou mostrar para você, que eu direi para você. Então, aqui, por que eu coloquei tantas coisas aqui, né, em colorido e já coloquei no hebraico? Porque esta ah, um dos momentos talvez mais é um dos momentos inigualáveis em todo o Tanar, né, em todos os escritos, Torá e profetas, né? É difícil desse momento aqui ser batido, né? Dessa história ser batida, dessa história ser é, é, é muito difícil alguma história competir com ela, né? Mesmo as grandes histórias de vitórias, de Davi vencendo Golias, né? Mas essa é em que o Senhor prova Avraham e diz: toma agora, por favor, né? O teu filho, o teu único filho, Itchak, aquele que você ama, aquilo que você ama. É como se dissesse aquilo que você ama, o único que você ama, a única coisa que você ama, o que você ama acima de tudo. O texto dá a entender que é aquilo que Avraham ama, né?
e vai à terra de Moriá, né? E dá um lugar específico, né? Não é ali aonde ele mora. Vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar, né? E impressionante que ele diz assim, o texto não traduz, né? Vai, ele diz assim, vai à terra de Moriá. Não, Lech Lechá, né? Uma segunda vez o Senhor usa o termo Lech Lechá, assim como foi o chamado de Abraão para sair de Harã para a terra de Canaã. Agora ele vai sair da terra onde ele está, do lugar onde ele está habitando, né? Para a terra de Moriá com um novo Lech Lechá, mas agora para oferecer o único filho, né? Para sacrificar a promessa. Esse é o nosso título, né? Dessa porção, né? Desse 13º estudo, né? Sacrificando a promessa. Mas o mais forte aqui para mim é que quem está também sacrificando antes a sua promessa é o nosso Pai, né? Porque muitas vezes nós pensamos em Abraão, mas você veja, durante aí praticamente cerca de 25 mais aí uns mais 25, 50 anos, o Senhor tem provado este homem Abraão, tem mexido na vida deste homem, tem, tem construído alguém, um relacionamento, uma aliança, tem cortado uma aliança para que ele seja o seu representante na terra. E agora o Pai vai sacrificar a continuidade, porque ele jurou sobre si mesmo, né? Ele disse: de Sara você vai ter um filho, na tua descendência, não nos teus descendentes, na tua descendência, a única que ele tem que é espiritual, que é Isaac, né? Serão benditas todas as nações da terra. E agora o pai diz assim, cara, Abraham, será que ele me ama até acima de Isaac, né? Até acima de Isaac. Se eu tiver que sacrificar Isaac, né? Que é a continuação, que é aquele que simboliza o filho, que simboliza a continuação da promessa, assim será, né? Assim será. Porque eu tenho que ser tudo na vida de Abraham. Abraham com quem eu fiz essa aliança, né? E não pode ter nada entre ele e o amor dele por mim. Ele tem que me amar sobre todas as coisas, né? Para que isso dê certo, né? Para que isso dê certo. Logicamente que que o nosso pai já sabia, né? Conhecia o coração de Abraão, mas Abraão tinha que conhecer o seu próprio coração. Aqui eu queria dar uma breve parada, ela é meio louca, né? Mas eu acredito que vocês vão gostar, que aqui nós temos, eu separei uma pequena amostra, né? Aqui é, tirada do texto, né? E que você viu aqui no texto em que nós temos vários Aleph Taves, né? Em vermelho aqui, né? Et, et binha, et irdeha, asher ahav et itchak, né? Temos 3 Aleph Taves aqui, né? Nesse texto. E isso é muito forte, porque essa palavra, esse Aleph Tav, que hoje é considerado como nada na gramática hebraica, os estudiosos consideram isso como nada. Ele é uma partícula que ela é intraduzível. Aqui, se ela não estivesse no texto, ela continuaria dizendo a mesma coisa. Se ela não estivesse no texto,
nós traduziríamos da mesma forma. Então eles dizem que essa é uma partícula que simplesmente ela está apontando para o objeto direto. Ela está dizendo que aqui no começo, como o texto diz, né, Vaiomer, né, Caná, e disse, toma, por favor, ao teu filho, ao teu único filho, a Isaac, né, ela só está apontando para dizer que é ao teu filho, ao teu único filho, mas ela não tem uma tradução porque o texto, a própria palavra, teu filho, já está ali. Binha já quer dizer teu filho, né? E Rideha já quer dizer teu único filho. Itzhak já está falando Isaac, né? Aquele que amas, Isaac. Mas então por que aparece essa partícula Aleph Tav, né? Nós vamos ver aqui, cara, que isso é muito tremendo. Eu gosto demais. Meu coração treme cada vez que eu vejo essa partícula. Porque ela é formada pelas duas primeiras letras do alfabeto hebraico. A letra Aleph, né, a primeira letra do alfabeto hebraico, e a letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico, né? E então nós chamamos de Aleph Tav, né? A partícula Aleph Tav, que significa o começo e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então aqui no texto, quando ele está dizendo, e disse o Senhor, toma, por favor, ao Aleph Tav, ao primeiro e último teu filho. Ao Aleph Tav. Quem que disse que eu sou o Aleph Tav? Né? Quem disse eu sou o começo e o fim? Eu sou o primeiro e o último. Né? No grego traduziram eu sou o alfa e o ômega. Então é tremendo, é muito fera que nesse texto, né, o Senhor está dizendo, toma o teu filho Aleph Tav, toma o teu único filho Aleph Tav, a Isaac Aleph Tav, aquele que representa o primeiro e o último. O texto todo começa a mostrar e estabelecer o primeiro e o último, o primeiro e maior e o último dos últimos, dos grandes, do maior princípio de toda a Escritura. De um pai sacrificando o seu único filho a quem ama. É quase como se pudéssemos ouvir a voz do próprio pai dizendo: tomo agora o meu filho, o meu único filho, a Yeshua, a quem eu amo, na terra de Moriá, e oferecerei ali em holocausto sobre um dos montes em que vou me mostrar. Aleluia. Glorioso Deus. Eu espero que seu coração esteja regozijando como o meu se regozija. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. As palavras em hebraico aqui são no princípio, Bereshit, criou, Bará, Deus, Elohim, os céus, Hashamayim, já está aqui, os céus, Veet Haeretz, que é a terra. Né? E bem no meio destas 7 palavras, do primeiro versículo de Gênesis, nós temos Aleph Tav. Então poderíamos traduzir esse texto: no princípio criou Elohim Aleph Tav, os céus e Aleph Tav, a terra. No primeiro versículo de
toda a Escritura, no versículo da criação em que Deus cria tudo, lá estava Aleph Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Yeshua disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou Aleph Tav. Glorioso Deus, glorioso Yeshua. Um coração obediente manifesta a glória de Deus. Levantou-se, pois, Abraham de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. A palavra que levantou-se, pois, Abraham de manhã cedo, é Shiquem, é a palavra Shiquemar, de Shiquem, lembra? Ombros. E ombreou de manhã cedo, né? Porque no hebraico é concreto. Então, quando alguém levanta na cama, os seus ombros se levantam primeiro, né? Ele que carrega essa cabeça, né? E ele levanta de manhã cedo, né? Pensa que o Senhor tinha pedido algo para ele. E ele levanta de manhã cedo, albarda o seu jumento, pega 2 de seus moços e Isaque seu filho, corta lenha para o holocausto, cara, e parte para o lugar que Deus lhe dissera. Impressionante. Sem reclamação, sem lã molhada em cima do telhado. Senhor, é mesmo, se a lã estiver molhada, eu mato meu filho. Se a lã não tiver, eu não sacrifico. Mostra agora a lã com neve. Mostra... Não. Levantou-se, pois, Abraham de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo. Ele parte a lenha para o holocausto, irmão, né? E parte para o lugar que Deus lhe disser. Ele não fala nada para Sara, obviamente, era algo que ele tinha que fazer. Se ele fala para Sara, acabou, né? Acabou o sacrifício. Imagine nunca que Sara deixaria. Ela ia junto, ela se jogava na frente, ela pediria para ser sacrificada, né? Então Abraham, ele faz o que o pai pediu para ele fazer, né? E faz e não fala para ninguém. Ele simplesmente se levanta e faz uma coisa de cada vez. Primeiro ele se levanta, organiza as coisas, albardou seu jumento, toma os moços e Isaque seu filho, corta a lenha para o holocausto. Cara, isso é muito importante, porque tem toda uma preparação. Ele sabe o que ele vai fazer, que ele vai ter que queimar o seu filho, que ele vai ter que degolar o seu filho, amarrar o seu filho, degolar o seu filho e colocar fogo naquele holocausto, para que suba. O holocausto é olá, a palavra, olá, que sobe como fumaça para Deus. Ela sobe, ela é elevada para Deus até se tornar cinza, né? E ele parte para o lugar. Ao terceiro dia levantou Abraham os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias, né? Então, ao terceiro dia, nem precisamos falar sobre isso, né? Só uma menção do terceiro dia, né? Aqui também, né? Falando sobre o terceiro dia em que Abraham tem que morrer. É ele que está morrendo aqui em primeiro lugar. Ele está morrendo. 3 dias, para que ele não faça nada precipitadamente, para que ele não faça por empolgação. Ele tem 3 dias em que ele está pensando e ele sabe que ele vai fazer isso e ele está caminhando em direção a isso. E não vemos uma reclamação, não vemos uma tentativa de mudar os planos de Deus, não vemos nada disso. Vemos um homem caminhando em silêncio, né? E ele levantou os olhos. Os olhos não estão levantados, estão baixos, porque ele ama a esse filho tremendamente. Mas ele está indo certo para este lugar, né? Ele leva 3 dias. É uma viagem que ele faz lentamente. Ele está comendo lentamente esse prato, sabe?
Ele está sofrendo mais do que era necessário, porque a viagem não precisava levar 3 dias, era mais do que o suficiente, né? Mas ele está indo lento. É como até se de repente ele estivesse esperando que o Senhor falasse com ele, né? Mas ele não reclama em nenhum momento, né? E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo, eu e o rapaz. A palavra narrar, né? Nahar não é um menino, está falando já de um moço, né? Muitos dos estudiosos, alguns estudiosos, uma parte acredita que ele tinha entre 18 e 20 anos, né? Mas a grande maioria dos estudiosos, pasmem, acreditam, a grande maioria dos sábios e dos estudiosos acreditam que ele tinha 33 anos, né? Quando desta viagem, né? E isso estaria completamente de acordo com, com a vida do nosso Senhor, né? Com um ato profético perfeito, de acordo com as Escrituras, como o nosso Pai é sempre perfeito, né? E ele diz: eu e o jovem iremos até lá, depois de adorarmos, depois de nos prostrarmos, quer dizer, depois de oferecermos, voltaremos a vós. E aí, Abraão aqui põe no plural: nós, só vou subir eu e o jovem, né? Não chama ele de Isaac, parece que para não falar o nome do filho, eu e o jovem subiremos e voltaremos para vós. Nós voltaremos. Nós voltaremos. Por que esse homem foi chamado o pai da fé? Olha essa frase. Nós fiquem aqui com o jumento que nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Mano. Ele sabia que de alguma forma o Senhor, como fala o escritor de Hebreus, ele tinha a fé de que o Pai era poderoso, inclusive para ressuscitar a Isaac dentre os mortos. Ele tinha fé na ressurreição, porque ele viu o dia de Yeshua Hamashia e se alegrou. Uau! Aleluia! Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Quer dizer, olha, ainda faz o filho carregar a lenha, né? Quer dizer, assim como Yeshua carregou o seu madeiro, né? Carregou a sua cruz, né? Abraão, ele viu o dia de Yeshua, esses homens viram, por isso eles caminharam numa verdade, eles entraram em um ponto no tempo, eles viram uma verdade espiritual. Abraão viu, Davi viu, eles viram uma verdade espiritual, Oidá, eles entraram nela e caminharam sobre ela. Eles viram algo e caminharam em cima desta revelação, né? Isso é o que devemos fazer. O que você já viu, o que você viu dele, o que você sabe dele, você precisa caminhar nessa verdade. Se você não está caminhando nas verdades em que você já foi, a ti já foram dadas, né? Você está falhando, você deixou que entulhassem seus poços dessas verdades. Ou volte a beber da água de cada um desses poços, dessas verdades espirituais, daquilo que o Senhor, né, que Ele possa te dar uma memória para você lembrar as coisas que te dão esperança, de tudo que Ele já fez na tua vida, porque Ele não fez as coisas à toa, para elas morrerem ali. Ele não plantou uma horta na sua vida, para tudo morrer e você não conseguir comer, né? Ele te trouxe a um lugar para completar essa boa obra que ele disse que vai terminar até o grande dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer. Abraão teve suas falhas, era um homem como nós, sujeito a fraquezas, mas ele completou a sua obra, né? E você também vai completar, né? Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então Isaque carrega a lenha, carrega o madeiro, mas a mão que vai tocar fogo e o cutelo estão nas mãos do seu pai. E eles foram caminhando juntos. A palavra juntos aqui é a palavra Yadá, né? Yahad, na verdade, a palavra Yahad,
né? Existem duas palavras no hebraico para a palavra um, né? A palavra errad, né? Então diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E essa palavra errad, ela diz que é quando é uma coisa formada pela união de várias coisas, de várias, são várias peças que se tornam uma só. Por isso, Deus é chamado de Errad, porque ele é Elohim no plural, né? A palavra aqui, Yahad, ela fala de uma coisa que é uma unidade, que é uma coisa só, como um bloco feito de uma única coisa, né? Isso é muito interessante, porque Deus é chamado de Errad, que é a união de algumas partes, provavelmente três, né? É, e a Had, né, é como um bloco, como uma coisa só, né? E fala que Abraham e Isaac, que eram duas pessoas diferentes, mas caminhavam como um só. Assim também é o Salmo 133, quando ele diz Inematov Humanaim Shevet Ahim Gamviahad, né? Quão bom e quão prazeroso é que os irmãos vivam unidos como um só, Gam e Ahad, juntos, unidos também como um. Quer dizer, os irmãos que são muitos devem ser considerados, quando estão juntos, como uma coisa só, como um bloco inseparável, né? Então, para você meditar um pouquinho sobre isso, né? Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Eles estavam quietos então até, eles estavam subindo como um só. Isso é muito interessante, porque me fala de um pai que passou a sua fé para o seu filho. O filho está subindo, há algo que ele ainda não compreende totalmente, né? Mas eles estão unidos como um só. Eles já tinham feito vários sacrifícios juntos, desde que Isaac era um pequeno, que ele já tinha sido ensinado pelo seu pai a sacrificar os seus animaizinhos de estimação, né? Os seus cordeirinhos, né? E a fé de Isaac era sólida como a fé de Abraão, né? Eles subiam unidos, eles subiam juntos como pai e filho, né? Que tinham tudo em comum, que eram um só. Você lembra que Yeshua, em um determinado momento, no livro de João, ele diz assim: eu e o Pai somos um, né? Porque eles tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo entendimento. E ainda que Isaac aqui não sabe exatamente o que vai acontecer, porque Abraão não está falando, está quieto, né? Está quieto, está meditativo, está contemplativo com tudo isso que vai acontecer, né? Mas está subindo. Assim, pergunta-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vaiomer Avraham Elohim. E disse Avraham, Elohim ire lo. Elohim verá para si. Ele verá para si. Se lá olá, o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto. Beni, meu filho. Va yelku shneihem yardav. De novo a palavra yardav. E os dois iam caminhando juntos. Yardav, né? Os dois caminhavam como um só. Mas Deus, ele verá para si. Ele verá para si, né? Algumas palavras falam proverá, mas aqui o yud antes do verbo ver significa ele verá,
né? Ele verá para si, ele vê para si, ele vê, porque ele já estava vendo o cordeiro. E Abraão começa a entender, já está entendendo isso, ele está dizendo, o Pai, o Elohim, já está vendo o cordeiro, né? E aqui nós entramos no final, né, dessa passagem maravilhosa, chamada pelos sábios de Akedah, né, que significa a o atar das mãos, né? O atar, o amarrar de Isaac, Akedah de Isaac, né? É conhecida essa passagem como Akedah, o amarrar das mãos, né? Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Então, olha, levou tudo isso também, levou um tempo. Eles tiveram que levantar um altar de pedras, né? Pôs a lenha em ordem. E quando ele terminou de fazer tudo isso, ele pega um rapaz, o seu filho, de 33 anos, que tinha no mínimo, aí 18, 20 anos, né? Que podia facilmente se soltar, né? Se ele soubesse, talvez, da história lá de trás, talvez ele falasse: meu pai já está senil, meu pai já está ficando louco, já está velho, não sei. É, é, mas não, aqui nós vemos ele simplesmente, a imagem que tem a ele colocando os seus pulsos unidos para frente, né? Agora entendendo o que o pai veio fazer, né? Entendendo que ele era o sacrifício, né? E ele sendo amarrado pelo seu pai, amarra suas mãos, amarra seus pés, deita o filho sobre a lenha, né? Quer dizer, esta era a sequência, né? E estende a mão, pega o cutelo para imolar o seu filho. Aqui a palavra imolar é exatamente a palavra degolar, né? Então a sequência era essa: amarrava o sacrifício, amarrava o cordeiro, né? O boi, o que quer que fosse, né? O novilho, amarrava, colocava em cima da lenha e, e colocava e cortava o pescoço, enfiava o cutelo, a faca no pescoço e, com um golpe rápido cortava todo o pescoço, né? Degolava a cabeça do sacrifício, né? Então aqui ele pegou no cutelo, o cutelo não estava ali. Ele fez tudo isso e o cutelo estava do lado, né? Ele pega o cutelo para imolar o seu filho. Aí, essa hora é a hora derradeira. E quando ele coloca na garganta, quando ele faz o movimento, quando ele mata no coração, porque ele sacrificou o seu filho. Só aí, né, quando no coração o Senhor ouve a mensagem do coração de Abraão, e Abraão, naquele momento, é como se ele tivesse respirado fundo, né? E disse: agora vai, né? Agora é a hora, né? Quando ele decide, põe as mãos nos olhos, a mão nos olhos do seu filho e faz o movimento, o anjo do Senhor lhe brada desde o céu e diz: Abraão, Abraão. E ele responde pela terceira vez: eis-me aqui. Primeiro disponível para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Depois disponível para o filho: eis-me aqui. E agora disponível para o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, né? Dizendo, né? Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Por que é o Senhor? Porque a voz está falando em primeira pessoa. Não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Aleluia. Oh, meu Pai, obrigado, Pai.
Obrigado porque teve um homem na história da humanidade que capaz de profetizar com sua própria vida aquilo que o Senhor queria fazer, de estabelecer aqui na terra aquilo que o Senhor iria fazer cerca de 1500 anos depois. Obrigado, meu Pai. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou. E eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Esse carneiro, esse cordeiro, esse carneiro embaraçado pelos chifres, ele não estava lá quando eles subiram. Ele não estava lá. Ele é o cordeiro, representando o cordeiro que o Pai preparou desde antes da fundação do mundo. Aqui nós vemos como nosso Pai queria realmente provar o coração de Abraão. Ele nunca desejou que o ser humano sacrificasse um outro ser humano, um filho, mas era necessário que se estabelecesse nas regiões celestiais, que se visse, que fosse demonstrado nas regiões celestiais pela igreja a multiforme graça e sabedoria de Deus. Como? Com pessoas, com seres, com homens e mulheres obedientes, que vão até o fim na sua obediência a Deus, sem reclamar, como Isaac. Aqui nós vemos que os dois tinham a mesma fé, porque nós falamos muito sobre Abraão, mas a fé que Isaac teve aqui, a fé de se deixar amarrar, porque ele podia ter lutado, mas diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E Isaías tem essa revelação, né? Tem essa revelação do Mashiach indo como ovelha muda ao matadouro. Ele não está reclamando, ele não está chorando, praguejando, ele está mudo, ele aceita a sua cruz e vai até o fim. Porque aquele que quiser me seguir, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Yeshua nunca pediu adoração. Nunca, nunca. Ainda que pessoas tentaram o adorar aqui na terra, ele nunca pediu adoração. Ele diz que quem procura adoração é o Pai. O Pai procura os verdadeiros adoradores. E Yeshua, ele está procurando seguidores, discípulos fiéis, aqueles que possam fazer obras iguais ou maiores que ele fez. Aqueles que estejam com suas vidas completamente entregues, dispostas a Deus, para serem um com ele, como ele é um com Deus, com o Pai. Vaikra Avraham Shem Hamakom, e chamou Avraham ao nome do lugar, daquele lugar, Yahweh Yireh. Yahweh, ele verá. Asher Yamer Hayom Bahar. Da onde se diz até hoje, se fala até hoje, é Yahweh Iré. O Senhor verá, o Senhor aparecerá. Por que se diz até o dia de hoje? Porque os estudiosos entendem que neste monte Moriá foi um monte aonde Abraão encontrou com Melquisedeque, que foi nesses montes, num desses montes, em Moriá, em que Abraão
ali ofereceu a Isaac, que também foi levantado o templo, porque ali o Senhor aparecerá. Isso também estava sendo profetizado, porque se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor ele aparecerá, no monte do Senhor. Então é, é, é óbvio que tudo isso não foi uma coincidência. O Senhor fez todas essas coisas planejadíssimas, todas elas estavam dentro do seu propósito eterno, né? E aqui, e ele não faz nada, ele não dá ponto sem nó. Você não é um ponto sem nó. Você foi alcançado com um propósito, né? Você foi alcançado porque ele te chamou, porque ele te escolheu, né? Você não é um acaso. Não foi você que creu, porque até para se arrepender nós precisamos do Espírito Santo, né? É, como fala o livro de Atos, todos aqueles a quem o Senhor, nosso Deus, chamou, né? Aqueles a quem ele chamou, né? Então, nada é feito sem propósito. Ele é o Deus que controla a história que ele escreveu, né? Ele está determinando todas essas coisas e ela é escrita aqui na terra por homens que obedecem, por mulheres que obedecem, por pessoas que, que andam nos seus princípios. O estabelecimento profético, né, de toda essa história. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus moços, e levantando-se foram juntos a Beersheba. E Abraão habitou aonde? Em Beersheba, no poço da plenitude, no poço do juramento. Aleluia, glorioso Deus. Duas palavras pequenas, irmãos, para nós encerrarmos. Um pequeno presente para aqueles que assistiram essa aula, né? Ou todos aqueles que vão assistir, né? Um código bendito para nós nesse texto, que é exatamente esse texto de Gênesis 22, 14 ao 16. Vamos falar um pouquinho, vou mostrar para vocês o código de letras equidistantes que tem na Escritura. E em especial tem milhares de textos na Escritura, mas nós vamos ver hoje desse texto. E você vai ver que isso edifique realmente a sua fé, mais e mais e mais ainda, né? O código de letras equidistantes, ele quer dizer que, assim como, por exemplo, em Gênesis, ali no primeiro, a partir do primeiro versículo, nós temos o primeiro tave da escritura, né? Bereshit, esse tave, se você contar 50 letras, você tem um vav, que é a letra O. 50 letras para frente, você tem um resh, que é a letra R. 50 letras para frente, você tem o re, que é uma letra aspirada, né? Então, de 50 em 50 letras formada a palavra Torá, já a partir do primeiro tave da escritura. É um código perfeito, né? A Torá começa nos trazendo já um código perfeito. Assim aqui nesse texto, né, que nós acabamos de ler, que o Senhor que chamou Abraão aquele lugar, né, de Yahvé Iré, né, Yahvé, ele verá, ele proverá, ele aparecerá, né? Nós temos aqui em vermelho, né, o primeiro Yud, né,
contarmos sete letras, né? A partir do Yud, nós vamos ter, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um Ré. Mais 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um Vav. Mais 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um Ré. Formando o tetagrama santo, o nome santo de Deus, Yahweh, né? Ah, nossa, meu i aqui saiu horrível. Vou tentar escrever aqui, meio dificinho de escrever, né? E Yahweh, o tetagrama, né? As 4 vogais que o judeu declarou impronunciáveis, né? O nome, digamos assim, impronunciáveis, Adonai, o Eterno, né? Depois nós vamos ter na sequência, aqui embaixo, exatamente nesse texto, aqui na palavra Hashamayim, nos céus, nós temos mais um Yud, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos um Shim, contando mais 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, desculpa, são 10, tá? Conta 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Shim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um Vav. Você pode conferir aí, né? Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui em vermelho nós temos um Ayin, né? Formando o nome Yeshua. Ah, glorioso Deus, né? No mesmo texto, né? Falando nesse texto do lugar, né? Do lugar da oferta, né? E aqui em roxo nós temos um, um Aleph, né? Pulando 2 letras, temos um Re, né? Um Re. Depois um Bet, pulando 2 letras. E depois mais um Re, formando a palavra Ahavá, amor, né? Então nós temos o nome do Pai, Yahweh, o nome do Filho, Yeshua, e a palavra Ahavá, todas num código de letras equidistantes. Cara, que nem os maiores computadores poderiam fazer isso, muito menos isso há, há 3.000 e quase 4.000 anos atrás, né? 3.600 anos atrás, né? Então, é, é, esse é o código do nosso Pai, né? Nesse texto em que nós temos o Pai, o Filho e o amor, né? Porque isso está completamente ligado. Nós vamos ver aqui nessa revelação de João, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Queridos, com esse texto nós nos despedimos das regiões celestiais,
porque acredito que não há nada mais forte do que, esse estabelecimento que foi feito pelo nosso Pai, né? E que foi já lá atrás profetizado com sua própria vida, né? Abraão fez isso, oferecendo seu filho Isaque, e não há maior estabelecimento na terra ou no céu do que a entrega que o nosso Pai fez, amando o cosmos de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Que, que nós possamos ter esses princípios firmados em nossas vidas, para nós sermos agentes dessa, de transformação, né? Para outras vidas, e sermos parte desta igreja que apresenta para as regiões celestiais a multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, que esse entendimento possa crescer cada vez mais em nós, como corpo, e possamos ser essa igreja dos últimos dias que, que, que manifesta isso para as regiões celestiais. No nome de Yeshua, obrigado. Shalom a todos, cara, pela paciência.